Dejarlan Ramos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, quando Deus se revela ao homem. Está baseado nos capítulos 38 a 41 do livro de Jó. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, deixe aí o seu like, o seu comentário. É importante a sua participação para que nós tenhamos um retorno de como você está recebendo esses vídeos e também para você ajudar o canal aí mais longe. Quando Deus se revela ao homem, nós já vimos nas lições anteriores sobre os debates dos amigos de Jó, né? Eles falam, dão a sua visão acerca do sofrimento de Jó, e agora nos capítulos finais, do capítulo 38 até o capítulo 41, nós temos então a fala de Deus, Deus falando. Você já se perguntou sobre a grandeza de Deus, como Deus é grande, como Deus é infinito? Diante das falas dos amigos de Jó, cada um dando a sua visão acerca do sofrimento, cada um dando a sua opinião, sempre acusando Jó, se colocando num pedestal de superioridade. Agora então Deus vai falar. Deus ele então resolve falar. E é interessante a forma como Deus vai falar. Inicialmente aí no comentário da lição, nós temos a primeira parte, a revelação de um Deus pessoal. A primeira coisa que nós podemos observar no capítulo 38, versículo 1, depois disso o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó. Deus falou. O comentarista, primeiramente, ele destaca que Deus, ele falou, o Deus que tem voz, né? O Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras é um Deus que fala. Os amigos tinham falado, mas na realidade não tinham dito, né? A fala deles eram vazias, algumas se aproximavam da realidade, mas nem as falas dos amigos de Jó não conseguiram chegar à essência da questão acerca do sofrimento de Jó. Deus então agora vai falar, e o texto diz que ele falou de um redemoinho. Interessante que Jó tinha falado durante vários momentos na sua fala que Deus ele queria comparecer a um tribunal para provar sua inocência. Em vários momentos Jó declarou isso. Deus finalmente então resolve interrogar Jó acerca de alguns comentários, né, que ele havia feito a seus próprios acusadores. O Senhor estaria neste momento próximo a se tornar um justificador de Jó, mas primeiro ele levou a uma compreensão acerca do seu ser. Deus queria que Jó compreendesse quem de fato ele era. Bem, Deus então resolve falar, e Deus fala então de um redemoinho, ou seja, de uma grande tempestade, né? Não fica claro no texto se isso foi literal ou foi uma linguagem figurada, mas em alguns momentos na Bíblia essa linguagem de redemoinho ela aparece relacionada a algumas manifestações de Deus, o que nós chamamos de teofania. Isso aparece no Salmo 18, Ezequiel 1, 1 Reis 19. Em alguns momentos, quando Deus aparece para falar, Deus aparece então com manifestações sobrenaturais, é o que se chama então de teofania. Deus então aparece em um redemoinho para falar com Jó. Então nós temos aí a poderosa manifestação de Deus, Deus se manifestando. O comentarista da lição, ele comenta então no ponto 2, a poderosa manifestação de Deus. Deus se revelou ao patriarca Jó, Deus se revelou de forma pessoal, Deus se revelou também com uma manifestação poderosa. Veja como nós podemos observar isso no capítulo então de número 38. Algumas personagens da Bíblia, Deus também se manifestou dessa forma. Deus se manifestou a Moisés, Deus se manifestou a Elias, ao profeta Ezequiel, Deus manifestando de formas poderosas no período do Antigo Testamento. Bem, outra coisa que nós podemos observar aqui ainda no capítulo 38 é o nome de Deus. O nome que aparece aí no capítulo 38, 39, 40 e 41 não o nome Javé ou Jeová, mas o nome El Shaddai, o Todo-Poderoso, né? Ou seja, há uma referência constantemente aí ao nome de Deus como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Shaddai, o nome então que apresenta Deus
forte e poderoso, o Deus que tem todo o poder nas suas mãos. Isso é também um elemento que nós podemos destacar, que é destacado também pelo comentarista. Bem, logo em seguida, no versículo de número 3, Deus então convida Jó para cingir os lombos, que Deus iria iniciar então a sua fala. Deus iria iniciar fazendo algumas perguntas. Cingir os lombos aí é uma metáfora que tem o sentido, o significado de se preparar, né? Quando um judeu cingia, ele amarrava o cinto, então a cintura, ele se preparava para andar, para caminhar, para sair. Então, quando Deus disse para ele no versículo 3, cinge os lombos como homem, quer dizer, se prepara como homem, que eu vou fazer algumas perguntas para você. Outro ponto que nós podemos destacar aqui é a resposta de Deus a Jó. A resposta de Deus a Jó, ela vem em forma de perguntas. Deus usa a forma de perguntas, a metodologia de perguntas para dar resposta a Jó. Isso é muito interessante. Como é que Deus dá a resposta em forma de perguntas? Às vezes o homem dá a resposta e nas respostas não está de fato a resposta daquilo que se quer dar, né? Não responde de fato. Às vezes as respostas do homem não respondem de fato. No entanto, Deus é diferente. Deus, até mesmo nas suas perguntas, está a resposta. Deus responde para Jó acerca do seu sofrimento em forma de questionamentos, em forma de perguntas. É a pedagogia do questionamento, né? Deus então responde através de perguntas. Veja a sabedoria de Deus. Deus então começa a fazer perguntas. Essas perguntas é para mostrar a Jó a sua grandeza, como Deus é grande. Deus então vai dar a explicação do sofrimento de Jó, inicialmente falando sobre a sua grandeza, a sua soberania, a sua onipotência. E para Deus fazer isso, Deus então faz várias perguntas que o comentarista da lição divide em vários grupos. Primeiro, ele faz perguntas relacionadas à mecânica celeste. Olha o que ele diz no versículo 4. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tem entendimento. Onde é que você estava, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Veja que aqui ele usa, Deus utilizando a metáfora da terra, né, como um edifício, como uma construção. Onde é que você estava quando eu lançava os alicerces da terra? Ou seja, onde é que você estava no início? Isso Deus queria mostrar para Jó a natureza transitória da vida dele. Naquele passado tão recuado, Jó ainda não existia, quando Deus lançava os fundamentos da terra. Então Deus diz, faz-me saber, me fale, Jó, onde é que você estava? Deus queria com isto revelar a ignorância de Jó. No versículo ainda de número 4, diz-me se tens entendimento. Quem lhes pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Quem lançou as medidas da terra? Quem estendeu sobre ela o cordel? Né? Quem, uma linguagem para nós compreendermos, quem estendeu a fita métrica para medir então a terra? O versículo de número 6 diz, sobre que estão fundados as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? A pedra angular quer dizer a principal pedra de uma construção. Deus está fazendo referência à criação da terra e mostrando então como que Jó não estava presente naquele momento, como que a terra foi feita, foi fundada, foi estabelecida, estabeleceu-se as medidas, sendo que Jó não estava presente. Isso mostra então a pequenez de Jó e a grandeza de Deus. Quando as estrelas da alva juntas alegremente jubilavam. As estrelas da alva aí é uma referência então aos seres angelicais. Deus então dizendo que quando ele lançou os fundamentos da terra, os seres angelicais já estavam rejubilando, já estavam cantando. Isto fala da alegria dos seres angelicais. Isso mostra então que foi um passado muito remoto. Bem, Deus então fala sobre a criação. Deus fala ainda sobre o mar, no versículo 8, quem cerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus vestes ou nuvens por vestiduras, quando eu tracei limites, ele pus ferrolhos e portas e disse, só vai até aqui, no versículo 11, acaso desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar?
para que se apegasse à orla da terra e dessas fossem os perversos sacudidos? Veja, Deus continua fazendo perguntas relacionadas à mecânica celeste, sobre o mar, sobre a noite, sobre a madrugada, sobre o dia. A terra se modela como o barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. O versículo de número 14. Os documentos da antiguidade, eles eram escritos em tabletes de barro, e eles eram assinados pelo uso de um selo pessoal gravado, sobre o qual se colocava então o nome do portador. Então a palavra hebraica que para ser se modela e gira, ela transmite então a ideia de que a terra gira ou rola como um selo cilíndrico sobre o barro macio, selos cilíndricos rotativos. Esses selos inclusive foram encontrados na Babilônia. Então fala da terra girando em seu eixo. A ideia aí no versículo 14 é da terra girando em seu eixo, que é uma afirmação então muito extraordinária. Só Deus poderia falar isso neste momento. A ciência ainda não existia nos termos como nós a conhecemos. Só Deus podia falar da terra girando no seu eixo num passado tão remoto. O versículo 15 também fala sobre a luz dos perversos é trevas, porque é quando eles realizam os seus atos, né? Então, Deus falando aí sobre a natureza, fala sobre a largura da terra, sobre a morada da luz no versículo de número 19, fala sobre também nesse tempo eras nascido, porque Deus foi irônico no versículo de número 21, ele está dizendo: Jó, fale, porque você já nasceu há muito tempo, é grande o número dos teus dias, você já viveu muito. Então, se você já viveu muito, Jó, você deve ter conhecimento acerca dessas coisas do passado, essas coisas quando a terra era fundada. Deus está sendo irônico, porque logicamente Jó não tinha essa idade assim. Jó não tinha a eternidade, Jó não era um ser eterno. Acaso entraste nos depósitos da neve, viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja da guerra? Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? No versículo de número 24. Quem abriu regos para o aguaceiro? Olha o versículo 28. Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo, a geada do céu? No versículo 31 ele fala sobre atar as cadeias dos 7 estrelas ou soltar os laços de Órion. Órion, o 7 estrelo, Ursa está falando das constelações estelares, né? Sabes tu as ordenanças dos céus, nos versículos de número 33. Você pode, Jó, levantar a sua voz até às nuvens, para que a abundância das águas te cubra, no versículo 34. Quem pôs a sabedoria na camada de nuvens? Quem pôde numerar com sabedoria as nuvens? Então veja que até o versículo de número 38, Deus está falando então sobre coisas relacionadas à natureza, coisas relacionadas à mecânica celeste que Jó não compreendia. Ele falou de vento, falou de mar, falou de criação da terra, falou de chuva, falou de luz, falou da terra se movimentando no seu eixo. Enfim, falou das constelações, e Jó não tinha respostas para essas questões. Então, inicialmente, Deus fala sobre a mecânica celeste, mostra a sua grandeza através da mecânica celeste. Depois, a partir do versículo 39, no capítulo 38, Deus fala agora sobre a dinâmica da vida. Olha o versículo 39. Caçarás porventura a presa para a leoa, ou saciarás a fome dos leõezinhos? Quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara os corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Deus fez perguntas então aqui para Jó, que eram perguntas de fato humilhantes, acerca então do mundo animal, da dinâmica da vida. Veja que agora Deus faz perguntas acerca do mundo animal. Deus faz perguntas então relacionadas aos leões, a questão da ação dos leões de caçar. Deus faz pergunta também sobre cabras, no capítulo 39, versículo 1. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os seus filhos?
As cabras montesas eram as cabras do monte. Então, quando elas iam dar as suas crias, elas subiam no monte, de forma que era um mistério na época, que não sabia discernir onde é que elas então davam, o tempo em que elas davam as suas crias. Cuidaste dos costas quando dão suas crias? Pode tu contar os meses em que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Versículo 5, quem despediu livre o jumento selvagem? Quem está falando do jumento aí, né? O jumento, quem despediu ele para que ele se tornasse então veloz? O jumento selvagem, soltou ele na selva, e ele então vivendo de forma selvagem, mas Deus cuida dele em cada detalhe, né? Inclusive o pasto, os montes, está no versículo 8, são o lugar do seu pasto, quer dizer, o jumento veloz, ou o asno veloz, que é uma espécie de jumento, era também selvagem, ele era solto então na natureza e ele não passava por privações. Deus cuidava então do seu alimento. Então nós temos aí várias perguntas que Deus faz relacionadas a animais. Deus pergunta também nesse capítulo de número 39 sobre avestruz, no versículo 13. Deus pergunta sobre o jumento, boi selvagem, avestruz, cavalo de guerra. Deus pergunta sobre falcão, sobre a águia, tá? O cavalo está aí no versículo de número 19, né? E Jó então não teve respostas para essas perguntas acerca do mundo animal. Então, o que Deus queria mostrar para Jó? Deus queria mostrar para Jó como que Jó então era pequeno diante do mundo selvagem, diante do mundo animal, tanto diante também da mecânica celeste, como diante do mundo selvagem. Jó então ele era incapaz, pequeno diante da grandeza de Deus relacionado ao mundo animal. Bem, então no capítulo 39 Deus então faz perguntas a Jó do mundo animal. E no capítulo 40 Deus continua falando com Jó. No capítulo 40, versículo de número 2, Jó reconhecendo a sua ignorância, ele diz: eu não tenho como responder, como eu lhe responderia? Capítulo 40, versículo 4, Jó disse: eu ponho a minha mão na boca. Capítulo 40 e o versículo de número 4, Jó então entendeu, Jó compreendeu que ele era então insignificante diante de tudo isto. Ele disse então que a única coisa que ele poderia fazer era colocar a mão na boca, porque ele não tinha condições de responder. Deus então prossegue no capítulo 40, versículo 6, de um redemoinho, e diz: olha, cinge os seus lombos como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Deus então faz perguntas relacionadas à questão também da justiça, né? Capítulo 40, versículo de número 8, acaso anularás tu de fato o meu juízo, ou me condenarás para me justificares? Tem braços como Deus, ou podes trovejar como a voz que ele faz? E no capítulo 40, o versículo de número 15, ainda sobre o mundo animal, ele fala sobre o hipopótamo, né? O hipopótamo era um animal. É bom lembrar que nesse tempo aqui de Jó, era um período em que a ciência não estava não tinha ciência como nós temos hoje. Hoje nós sabemos que algumas dessas questões aqui já podem inclusive ser respondidas com base na ciência que estuda os animais, né? Mas no tempo de Jó, o behemote, o leviatã, como aparece em algumas versões, que é o hipopótamo, uma espécie de crocodilo. O leviatã aparece como crocodilo em algumas versões, e o hipopótamo aparece como behemote. Em algumas versões foi transliterado. Eram animais que causavam terror. Naquele tempo de Jó, como a ciência não existia ainda, então tanto o hipopótamo como o crocodilo causavam um terror, um espanto muito grande. Animais grandes, animais feios, relativamente feios, que assustavam, causavam espanto, causavam terror. E Deus então utiliza aqui no capítulo 40, versículo 15 até o 24, ele fala do hipopótamo. Ele diz: contempla agora o hipopótamo, que eu criei contigo, que como a erva, como o boi, sua força está nos seus lombos. E aí Deus vai descrevendo então a grandeza do hipopótamo, o terror que o hipopótamo provocava. Os seus ossos são como tubos de bronze, no versículo 18.
o seu arcabouço como barra de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Então, Deus descreve como o hipopótamo é grande, como ele espanta, como ele é aterrorizante, e aí depois ele diz: fui eu que criei. Deus diz para Jó. E ele fala também acerca do crocodilo. Capítulo 41, ele diz assim: podes tu com anzol apanhar o crocodilo, ou lhe travar a língua com uma corda? Você pode pescar, você pode pegar o crocodilo com uma corda, travar a língua dele, você pode meter gancho no seu nariz, ou furar-lhe as bochechas com um gancho. Você, acaso te fará muita súplica, ou te falará palavras brandas? E aí Deus vai descrevendo também o Leviatã, o crocodilo, aí no capítulo 41, inclusive no versículo 22, ele diz assim: no seu pescoço, ele fala do hálito do crocodilo. No versículo de número 21, seu hálito faz incendar os carvões, da sua boca sai chama, do seu pescoço reside força, e diante dele salta o desespero. Algumas versões vêm assim: diante dele até a tristeza salta de prazer. Aqui é bom lembrar que não está falando diante de Deus. Algumas pessoas erradamente usam esse versículo 22 dizendo que diante de Deus a tristeza salta de prazer. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que diante do crocodilo até a tristeza salta de prazer. É a lei do contexto, né? Portanto, Deus está dizendo aí que ele é um animal tão aterrorizante, mas que diante dele o desespero salta devido da grandeza deste animal, né? Que é o crocodilo. Então veja que no capítulo de número 41, Deus usa então o hipopótamo e o crocodilo, ou o behemote e o leviatã, para mostrar então a sua grandeza. Jó não era capaz de lidar com esses animais, nem lidar com o hipopótamo, nem com o leviatã ou com o crocodilo. Eram animais grandes demais, indomáveis. Jó não tinha recursos, Jó não tinha condições de domar esses animais, de ter domínio sobre eles, devido à sua grandeza e o seu caráter aterrorizante. E Deus então se coloca acima desses animais e diz: fui eu que criei. Ou seja, Deus queria dizer para Jó: olha a sua pequenez, Jó, eu criei animais que você não tem condições de dominar, que causam espanto em você. Deus queria mostrar com isso a sua onipotência, Deus queria mostrar com isso o seu poder. Bem, então aí no capítulo 41 nós temos Deus prosseguindo, falando, mostrando a sua grandeza. No capítulo 42 nós temos então a fala de Jó. Jó reconhece que a sua pequenez diante disso e diz: eu sei que tudo podes. Capítulo 42 e versículo 2: eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó então reconhece a grandeza de Deus. Bem, quais são as implicações desses capítulos 38, 39, 40 e 41 mediante o sofrimento de Jó? Deus estava dando respostas para o sofrimento de Jó, mas como é que Deus responde sem dar de fato uma resposta? Deus responde fazendo perguntas. Então, quais são as implicações disso que Deus mostrou para Jó nos capítulos 38 a 41? Deus mostrou o funcionamento da mecânica celeste, a dinâmica da vida, o mundo animal, a grandeza do mundo animal. O que Deus queria dizer com isso? Deus queria apresentar para Jó, revelar para Jó a sua onipotência. Deus queria mostrar para Jó o contraste entre a pequenez de Jó e a grandeza de Deus. Com isso, Deus queria mostrar o que para Jó? Jó, se o mundo acontece tantas coisas no mundo que você nem entende, quanto mais participar, então fique tranquilo. O seu sofrimento está nas minhas mãos. O que é o seu sofrimento e a sua provação diante de mim? Era isso que Deus queria mostrar. Jó, acontecem coisas que estão fora do seu domínio, acontecem coisas que estão fora do seu conhecimento. Esse universo inteiro aí funciona sem você saber nem como funciona. Imagine você participar. Então fique tranquilo, Jó, porque tudo na sua vida está sob o meu controle, sobre o meu domínio. Deus queria mostrar então para Jó a sua onipotência e a sua soberania. É isso que Deus queria mostrar para Jó. Deus então deu a resposta para Jó, Deus se revelou a Jó, dando resposta para o sofrimento dele, apresentando a sua onipotência e a sua soberania.
Então essa é a nossa lição de número 12, quando Deus se revela ao homem. Deus, então, no finalzinho do livro de Jó, Deus se revelou de uma forma muito maravilhosa. Jó tem um encontro com Deus, Deus se revelou não para recriminar Jó, mas Deus queria mostrar a sua grandeza, Deus queria aumentar a confiança de Jó e mostrar para Jó que Deus estava no domínio de todas as coisas e, portanto, o papel de Jó era se humilhar, reconhecer a soberania de Deus e louvar a Deus em todas as circunstâncias, inclusive nas circunstâncias de sofrimento também. Eu creio que esses capítulos finais do livro de Jó é muito consolador para aqueles que estão sofrendo. Portanto, você, caro professor, que você possa destacar isso aí na sua classe, que você destaque os elementos principais dos capítulos 38 a 41. É interessante que a Bíblia esteja aberta, vá mostrando os versículos principais, apresentando a grandeza, a onipotência, a soberania de Deus através do que Deus falou. E no final faça a devida aplicação, aplique isto à vida dos alunos. Certamente deve ter alunos que estão passando por provações, por dificuldades, aplique isso à vida dos alunos. E quem sabe até fazer uma oração por eles, ter um momento de oração pelos alunos que estão passando por algumas dificuldades, que precisam de conhecer melhor esse Deus grande, onipotente e esse Deus que tem o domínio sobre todas as coisas, esse Deus que é soberano. Que Deus, portanto, o abençoe, que você não perca essa oportunidade tão singular de apresentar, então, a onipotência e a soberania de Deus aqui na lição de número 12. Nós estamos já quase chegando ao final do trimestre. Na semana que vem nós vamos estudar, então, a última lição acerca do livro de Jó. Que Deus, portanto, o abençoe e até a nossa próxima lição.